Amém. Pode ir. Glória a Deus. Bom, queridos, só uma pequena revisão, né, do que nós falamos ontem, rapidinho, né? É que nós estávamos considerando a respeito da percas e lutos, né? Eu estava falando a respeito de algumas reações negativas, algumas reações que nós temos, algumas reações que nós desenvolvemos e, consequentemente, eu falei a respeito da confusão, disfunção da memória, raiva, ira, tristeza, medo, perca, insegurança. As 5 etapas, né, que nós vivemos quanto à situação do luto. E lembrando, né, aos irmãos que nem sempre o luto ele é questão de morte, né? Mas toda perca significativa na minha vida, ela vai abrir uma porta de luto, ela vai abrir um período de luto. E o luto não é ruim, tá? Ele precisa ser vivido da maneira correta para trabalhar a minha alma, né? Que é o que eu falo assim, é o período de transformar o deserto no jardim. E isso existe um processo, né? E o processo, às vezes, é que parece estar rasgando a minha alma. Né? Imagina o processo de você trabalhar a questão da agricultura do solo, né? É preciso passar ali, eu estava ali no sítio final de semana, ministrando um trabalho lá, né? E acabei visitando um sítio de uma ovelha nossa também, e ele falando que precisa formar o pasto, né? A gente vê assim um pouco de capim no canto, um pouco no outro, e ele falou que vai precisar reformar esse pasto, ou seja, vai passar uma grade, né? E até aquelas raminhas que aparentemente está verde, vai passar grade profunda, vai rasgar a terra, e depois então semeia a semente, né? E aí o Senhor manda a chuva e floresce aquela semente e vai brotar novos ramos. Então, acredito eu também, né, na minha forma de pensar, que esse processo de luto, ele também tem muito a ver com isso, né? É um momento que, no primeiro instante, parece que está rasgando a nossa alma e que até aquilo que aparentemente estava bom é tragado junto, né? Dá realmente uma sensação de estar sendo tragado junto. Mas precisamos crer que novas sementes estão sendo plantadas e que o Senhor envia a chuva no tempo certo e que novos ramos irá florescer dessa situação que nós estamos vivendo. Então, para toda perca significativa, seja ela um divórcio, seja ela uma separação, seja ela um emprego que eu estava ali há um bom tempo, toda perca significativa, ela vai gerar, sim, um luto, né? E aproveitando também, ontem, eu estava, né, saindo de casa e encontrei com uma mulher aqui da nossa cidade e ela perdeu a mãe dela tem 17 dias, né? E aí, né, eu olhei para ela, vi ela com o semblante abatido, triste. Falei, o que foi que você está triste? Não sabia da situação. E ela foi e falou, né, dessa perca. E aí ela foi me contar uma outra situação que ela viveu. É interessante assim que para cada perca que você tem, você sempre volta nas demais, né? Então, quando você não está curado e ainda que você volta nas demais com a gravidade maior ainda. Então, foi lembrar, né? Foi lembrar da perca que ela teve, né? Que ela tinha perdido o pai dela tinha falecido. E com 17 dias em que o pai havia falecido, ela estava em casa ali e cuidando ali da horta, chorando pela perda do pai. O marido pega um caminhão, né, e vai trabalhar e ali perto da serra ali para Cuiabá, o caminhão sofre um acidente e o marido dela falece na hora. Então você imagina que 17 dias após a perda do pai, que é a figura masculina, né, de segurança, de apoio, de direção, ela agora perde o marido e fica sozinha com os filhos, né? Então, essa perca dela simultânea, sem ter gerado um tempo para processar, isso causou uma ferida
extraordinária sobre a sua alma, entendeu? Então, assim, só para trazer essa experiência, né? Estou vendo aqui o Zé Carlos também, que me contou uma situação, né? Depois eu quero te passar o que sucede contigo. Não tive tempo ontem de te responder, meu amado, mas eu ouvi lá a tua mensagem, tá? Falei a respeito da negação, da raiva, da negociação, da depressão e da aceitação, né? Agora eu vou trabalhar algumas etapas, né, para a gente finalizar. Inclusive, vou trabalhar também como você pode ajudar as pessoas no momento que elas estão vivendo esses processos. Amém? Impacto inicial, né? Qual que é o impacto inicial no momento em que nós temos uma perca significativa na nossa vida? Né? Primeira questão, tristeza. Aliás, primeira posição, paralisação, negação e seguida com a explosão emocional. Então, a primeira coisa que, quando vem uma notícia para mim, quando eu descubro algo, quando algo chega a mim de uma maneira de perca, né? Quando eu sinto que eu estou perdendo alguma coisa, a primeira situação que vem em nós é aquela paralisação, né? Como se ficasse como estátua, né? Dá aquele gelo, aquele calafrio, eu tento entender o que está acontecendo, tento entender o que está se passando, o porquê disso. Então, a primeira questão vem a paralisação. E seguida de medo, né? Paralisação, medo. E aí, qual que é a reação após isso? Uma explosão emocional. Então, começa agora a vir as emoções começam a sair, aflora. E a primeira emoção, querido, por incrível que pareça, é a luta contra a realidade. Você passa a lutar contra aquela realidade que você está vivendo. Né? A luta contra a realidade, até certo ponto, ela é normal. Porém, lutar contra a realidade a vida inteira pode nos levar a desenvolver caso de neurose e, consequentemente, nos levar para uma psicose. Tá? Houve uma situação mesmo em que uma mulher, né, nós estávamos no seminário, então contou-se para nós isso aí, que o pastor Cote, dando um seminário para a gente, e aí ele contou que a mulher perdeu o esposo e na perca do esposo ela negou o caso, né? Negou a situação, né? O pessoal chegou, ela falou assim, não, meu marido não morreu, o homem foi velado na casa da mãe. Ela falou, não, meu marido não morreu, vocês estão mentindo para mim. E o pessoal da família tentando levar ela lá, né? Vamos lá para você ver seu esposo, vamos lá para você despedir. Ela não aceitou ir, não aceitou ver, não quis ver. E ela dizia claramente, ela negava veementemente, meu marido não morreu, meu marido está vivo, meu marido está viajando, vocês estão mentindo para mim, isso não é verdade. Né? Com o tempo, o marido dela, ela esperando o marido voltar. Né? Esperando o marido voltar. Aconteceu o velório, o marido foi enterrado, tudo. Mas ela estava esperando esse marido voltar. E passou um tempo, esse marido não volta, passou semanas, o marido não volta. Ela começa a desenvolver um caso de neurose, começa agora a ter problemas mentais. E ela vai até a casa da sogra, perguntar a notícia do marido. E aí a sogra fala, meu filho morreu. Ela falou, não, vocês estão mentindo, ele tem outra mulher, ele tem outra família, vocês não querem me contar, pode me contar, eu quero saber a verdade. Então, essa mulher teve aí problemas psicológicos, teve que ser tratada psicologicamente, nós nem sabemos se de fato conseguiu ser curada. Né? Então, só para você ver se o quão agravante é quando nós negamos veementemente uma realidade. Amém? Tristeza, medo, pânico, desestabilidade, raiva e ira, né? Vem diante dessa situação. Terceira etapa, confrontamento. É aonde agora eu vou enfrentar a dor de frente. É onde eu vou entender que, de fato, o meu casamento não existe mais, né? Embora eu tenha que lutar até as últimas, né, querido? Eu não estou dizendo aqui que
eu sou a favor de divórcio ou separação, não. Estou mostrando que perca significativa gera um período de luto. E eu vou ter que encarar aquela realidade, né? Eu vou ter que encarar a minha realidade da minha vida sem a presença do outro. Ou eu perdi ali o meu emprego, né? Perdi o meu sustento, eu fiquei ali naquele período de luto, mas eu vou ter que encarar a realidade, eu vou ter que encarar que agora eu preciso levantar um outro sustento, preciso desenvolver uma outra forma de recurso, entendeu? Eu vou ter que me levantar, eu vou ter que me posicionar, né? Há situações em que uma pessoa perde o emprego e ela entra numa depressão profunda, né? Aí falou assim, mas por que ela entrou numa depressão profunda? Aí eu vou investigar. Não é questão só da perca do emprego em si, mas geralmente isso vem de uma ferida anterior, né? Então, por exemplo, se a pessoa ela teve ela perdeu pelo luto e ela não viveu aquele luto, ela perdeu um luto, ela teve um luto de morte, ela não viveu aquele luto de morte. As demais percas na vida dela sempre terá uma agravante maior. Você entendeu? Sempre terá uma resposta mais dolorosa. Entende? E enfrentamento, né? Quando você enfrenta a situação. Depois vem a culpa. Aí, no enfrentamento, você vai desenvolver alguns sentimentos. Quais os sentimentos? Culpa, solidão, deslocamento, onde eu vou deslocar a responsabilidade, depressão, e aí eu vou retornar novamente esse ciclo. Entendeu? Então, vou retornar ao ciclo de culpa, de solidão, deslocamento, depressão e assim sucessivamente. Eu preciso romper com esse ciclo, gente. No enfrentamento, ele vem, mas para eu ser sarado, eu preciso enfrentar e romper com o ciclo. Primeira coisa, da culpa. Diante de percas na nossa vida, nós sempre temos a tendência de nos autopunir com um excesso de culpas. Tá? Vou repetir para você. Diante de percas significativas na nossa vida, nós temos sempre a tendência de nos punirmos, autopunição, né, com um excesso de culpa. Então eu começo a ter um excesso de culpa na minha vida. Né? Não porque eu sou culpado, a culpa é minha, porque a culpa é minha. E a Bíblia mostra claramente duas pessoas lidando com o mesmo problema, só que tendo respostas diferentes. Tá? Por exemplo, a Bíblia mostra de Pedro e Judas. Quando fala a questão de culpa, eu gosto muito de colocar esses exemplos. Pedro e Judas. Ambos, tanto Pedro quanto Judas, traíram Jesus. Você está entendendo? Pedro disse para Jesus, Senhor, se for contigo, eu irei até a morte. E Jesus disse para ele, você há de me negar 3 vezes. Pô, longe de mim, com o Senhor eu vou até a morte, eu não vou te trair, eu vou estar contigo, eu estou junto contigo. Estou contigo e não abro. Você está entendendo? Ele deu a palavra dele, ele afirmou aquilo. Né? E Judas se desiludiu do modelo como Jesus queria, do reino de Jesus, e ele vem e traz Jesus com o beijo. Mas Pedro, no momento em que Jesus estava ali preso, ele nega Jesus 3 vezes, ou seja, não conheço esse homem, nunca vi esse homem, não sei quem é esse homem. Então, ambos é uma traição. Tanto a negação quanto a entrega é uma traição. Não deixa de ter uma traição. Ok? A diferença é a resposta que cada um deu. Né? Judas se culpou. Ele entrou pelo caminho da culpa. Ele veio pelo caminho da culpa. E, consequentemente, ele deu lugar para o remorso. Então, grave essa palavra. Remorso versus
arrependimento. Remorso, acredito eu, que vem da questão de você remoer aquilo, de você trazer aquela dor constantemente, ficar se culpando, se autopunindo diante disso. Então, Judas, ele vem para o remorso. Pedro, mesmo sendo culpado, né, ele tem um período em que ele quer voltar à sua vida normal, ele quer voltar a pescar, ele tem um período de angústia, de desânimo, mas ele cai pelo caminho do arrependimento. O arrependimento fez com que Pedro se tornasse um plantador de igreja. A culpa e o remorso fez com que Judas entrasse pelo caminho do suicídio. Estão entendendo? Então, eu preciso ter muito cuidado com isso aqui. Muitas vezes eu fico me autopunindo, né? Até foi a questão que me perguntaram ontem, que eu falei, né? Eu perdoei a pessoa, mas eu consegui me perdoar? Porque eu só vou conseguir retomar a minha caminhada após estar bem comigo mesmo. Não basta eu estar bem com o outro. Eu preciso estar bem comigo. Você está entendendo? Então, muitas vezes eu me procuro assim, me anular, me sacrificar e tal, botar uma aparência e aí ficar bem com o outro. Mas eu preciso entender e compreender que é tão importante quanto estar bem com o outro é estar bem comigo. É o estar bem comigo mesmo. Então, eu consegui me perdoar. Eu consegui me recompor. Aceitar a mim mesmo, aceitar as minhas falhas e gerar esperança dentro das minhas falhas. Né? Porque a tendência que nós temos é de deslocar a nossa falha. Então, eu me culpo, mas eu desloco o efeito disso. Tá? Então, é muito importante nós atentarmos para isso. Solidão. Né? Após toda perca da nossa vida, toda perca significativa na nossa vida, nós temos a tendência de entrarmos, sim, num período de solidão. A sensação de estar sozinho. Tá? E eu quero que você não confunda solidão com solitude. São duas coisas totalmente diferentes. Solidão é uma coisa, solitude é outra. Solidão é prejudicial, é maligna, é ruim. Solitude é bom, é necessário. Tá? Então, a solitude é o seu tempo só consigo mesmo para uma autorreflexão, uma análise de si mesmo. E, consequentemente, um tempo só de você e Deus. Isso é solitude. Tá? Solidão. Solidão é você estar separado de outras pessoas. Isolado do outro. E isso vai gerar em você tristeza, angústia. Então, a solidão nunca foi boa. A solitude, sim, ela é saudável. A solidão, não. Tá? Porque a solidão é a ideia de que alguém me deixou. Eu fui deixado, eu fui abandonado. Então, quando se coloca a ideia de solidão, é essa, é estar sozinho porque alguém não quer estar comigo. É estar sozinho porque alguém me deixou. É estar sozinho porque alguém foi embora. Então, o sentimento de solidão é essa percepção que as minhas emoções leem. É com essa percepção que a minha mente estará lendo sobre isso. Ok? Então, vem sim um sentimento de solidão. Após uma perca, vem aquele sentimento de solidão, de que alguém me deixou, de que essa pessoa me deixou, de que fulano me deixou. Seja ela porque ela foi embora, seja ela porque ela faleceu. Né? É aquela sensação de que por que ele tinha que me deixar? Né? Eu já ouvi muito isso e no primeiro momento não é anormal. Mas se continuar, se torna uma ferida e isso pode ser ruim. Né? Diante de alguém que faleceu, a pessoa fica assim, por que ela me deixou? A esposa mesmo que
perde o marido, né? O marido falece e ele tem filhos pequenos para criar, né? Ela tem filhos pequenos para criar. Eu não perdoo ele, por que ele me deixou com os nossos filhos? Eu já ministrei situações dessas, né? De pessoas que não conseguiam entender e não aceitavam, porque a ideia dela é que essa pessoa faleceu de propósito. Por que ela tinha que me deixar? E diante de uma situação, por exemplo, tal como o suicídio mesmo. Nossa, o suicídio é o pior luto que existe, né? Porque o outro desistiu da vida e matou parte daqueles que estão vivos perto dele. Né? Aquela sensação assim, por que ele me deixou? Por que ele tinha que fazer isso comigo? Né? É como se fosse um ataque para aqueles que ficaram. Entende? Então, já trabalhei com muitas pessoas assim que veio de lutos de suicídio e essa é a sensação, né? De um abandono, né? Dentro dessa questão do enfrentamento vem o deslocamento, é onde eu começo a deslocar as minhas feridas, né? Então, por exemplo, quando eu não vivo eu não vivo um luto de fato, né? Eu não vivo aquele período, eu pego aquela ferida, eu absorvo aquilo, eu jogo aquilo para dentro de mim, eu não externalizo isso, eu não envio para fora, mas eu trago aquilo para dentro de mim. O que vai acontecer, querido? Você vai pegar essa ferida e você vai deslocar ela para outro lugar. E qual é o perigo do deslocar? É que você sempre virá viver com a sensação e o medo de perder. Como é que eu sei que uma pessoa ela não viveu a perda? Que ela não passou pelo processo de cura daquela perda? É quando ela vive assombrada pelo medo de perder. Então, ela tem a tendência de se tornar uma pessoa possessiva, manipuladora, egocêntrica, né? Então, ela tem medo de perder. E por ela ter medo de perder, ela começa a sufocar, ela começa a querer trazer para perto, ela começa a trazer para junto. Qualquer pessoa que ameaça deixá-la, né? Para ela é uma ofensa muito grande, para ela é algo muito irreparável, muito doloroso. Por quê? Porque ela vive assombrado com medo de perder. Né? Então, por exemplo, uma mãe que perdeu o esposo, né? E ela tem um filho. Esse filho vai se casar e vai embora. Nossa, para essa mãe é a morte. Porque é a sensação de que ela está perdendo o seu filho. Então, para essa mãe, aquilo para ela é a morte. Então, ela se torna possessiva, ela implica com a nora, ela entendeu? E assim sucessivamente. Um pastor que perdeu alguém na infância, né? Que perdeu os pais ou, né, teve uma perca significativa na infância. E ele não viveu aquela perca, aquele processo de perca. Amado, esse pastor, ele tem a tendência de se tornar manipulador, possessivo, tá? E se uma ovelha vai deixá-lo, para ele aquilo era uma traição. Para ele aquilo é a morte. Entendeu? Então, o medo de perder, e aí é o que fica mais triste, né? Que o medo de perder abre a porta da saída. Né? É muito doloroso isso, mas é uma realidade. Que o medo que eu tenho de perder sempre será a situação que abrirá a porta para que o outro saia. Então, as pessoas, nós não podemos perder isso, né? Minha mãe adoeceu quando eu casei, mudei, eu não consegui ler. Depois o AP repete para mim aí. Né? Minha mãe adoeceu quando eu casei e mudei para outro estado. Ela ficou magrinha. É a Então, situação. veja que isso é uma perca, né? Então, a mãe, com certeza, ela teve uma perca no anterior, que ela não processou, né? E a filha, a casar e mudar, para ela também é a mesma sensação de morte, de que eu perdi para sempre a minha filha. Então, ela vai viver eternizamente o luto, né? E isso tem um efeito muito ruim. Eu tô com um livro aqui muito interessante, né? Aqui, não sei se dá para vocês verem aí, estão conseguindo ver? Estamos. Viu aí, gente? Né? Equilíbrio mente-corpo. Equilíbrio mente-corpo.
Daniel Goleman. E é um livro que ele trabalha muito forte, muito bom, né? Não é um livro assim evangélico em si, mas é um livro de um psicólogo, né? Desenvolveu muito. Ele é o mesmo autor da inteligência emocional e ele mostra muito a respeito disso, do efeito que a mente traz sobre o corpo, do efeito que o meu estado emocional traz no meu corpo, né? É a somatização da doença. Então, ela começa no psíquico e ela se somatiza no corpo, né? Então, no caso dessa mãe mesmo, que a filha foi embora, casou e mudou, né? Ela vai somatizar aquela doença psicológica no físico, né? E aí vem perca de peso, consequentemente, perca de apetite, perca de peso, e aí vem agravando outras doenças, desenvolve anemia e assim sucessivamente, né? Então, é a somatização da doença. É um livro que eu recomendo vocês. Eu não tenho ele na minha livraria para vender, mas eu recomendo, se você puder estar lendo, é uma leitura muito aproveitável, tá? Estava aqui pertinho de mim, aqui, agora eu lembrei dele. Vamos lá? Vamos dar continuidade? Rapaz, que benção, tem uma irmã aqui fazendo bolinho, trabalhando, mas não deixa de estar conectada, ó. Eita glória, isso é maravilhoso. Eu tava vendo, Graça e paz, minha eu tava irmã. vendo o pastor Elis fazendo isso, eu tá quase perguntando se tinha como mandar para Comodoro, mas Deus abençoe, minha irmã. Vamos caminhar aqui, né? Cadê? Tá. E aí, por fim, retorno ao problema, né? Vem a depressão, eu já tinha falado um pouco dela ontem, e aí vem o retorno ao problema. Eu volto a outras percas da minha vida. Então, eu tenho uma perca aqui hoje, não tratada, outra manhã não tratada, outra manhã não tratada. Aí eu tenho aquela lá, eu vou voltar em todas as outras. E o que é pior, eu vou viver elas tudo de uma vez. Porque, amado, o campo emocional não respeita o tempo. Tá? Se eu não viver aquele tempo, agora eu vou falar disso lá na frente, ele desloca-se do tempo, ele sai do tempo, ele fica agora atemporal. E quando eu vou viver aquela dor, por mais que ela tenha sido no passado, eu vou viver ela como no presente. Toda dor emocional é presente. Não existe dor emocional no passado. Tá? Entenda isso. Toda dor emocional é presente. Ela pode ter sido acometida há 10, 15, 20, 30, 40 anos, mas ela é presente. Ela sempre vai atuar no campo presente. Tá certo? Então, que você compreenda essa verdade da sua vida. Então, a pessoa, quando ela tem percas na sua vida, que ela não trata, que ela não cura, que ela não busca restaurar, o que vai suceder? No momento de uma perca, ela vai viver aquilo presencialmente na sua vida outra vez. Ela vai viver aquilo novamente sobre si. Tá? E aí é onde nós chamamos de retorno ao problema. Eu retomo novamente aqueles problemas não tratados. Retomo novamente aqueles problemas não curados. E sem o fator ali. Por isso que nas nossas clínicas da alma a gente ministra muito na questão da libertação do cativeiro mesmo. A gente ministra sobre isso e como que é uma experiência assim tão poderosa, P, né? Essa ministração da libertação do cativeiro. Porque você vai no presente, levando a pessoa, lógico que isso é uma dependência do espírito mesmo, né? Algo que eu só realizo na clínica da alma, porque é necessário todo um aparato espiritual. E nós sabemos que o nosso Deus ele é onipresente, e aí eu creio que só por isso é possível, que o Senhor ele acaba nos levando, né? Naquele momento, naquela situação, ele acaba nos conduzindo no momento daquela dor e ele nos resgata daquela dor, né? Porque toda dor é emocional, ela é presente. Você não vive a dor você não vive a dor no passado, você vive a dor do passado, porém no presente. Entendeu?
E aí é onde nós caminhamos aí com a questão que nós falamos de retorno ao problema, quando você retorna ao problema. Ok? Vamos dar continuidade. Aí a quarta etapa, que é a ressignificação. Né? Isso aqui é uma parte muito bacana, né? Ressignificação. É quando eu começo agora a mudar a minha forma de ver, né? Quando eu começo a mudar a minha forma de pensar, aconteceu, é verdade, entendi, compreendi, aceitei. Né? Então, primeiro ponto, né? Aconteceu, que é entrar na realidade, é verdade, eu saí da negação, entendi o que está acontecendo, tomei noção do tempo, tomei noção do ambiente, tomei noção do que está sucedendo, entendi, né? Aceitei. E aí eu volto, eu aceitei aquilo que não tem como ser mudado. Né? O que eu falo, gente, nem tudo que você perde será restituído. Infelizmente, essa é uma realidade. A gente até luta contra, mas nem tudo que você perde será restituído. Eu posso dizer bem verdade que a grande maioria não é restituído. Né? Então, às vezes nós colocamos pegamos canções como verdade, restituir, eu quero de volta o que é meu. Mas nem tudo que você perde, você vai restituir. E a grande realidade é essa. É que a maioria das coisas você não vai restituir. Você tem que entender que se foi, perdeu, não tem como, né? Quanto aquilo que está em mim, eu vou lutar para poder adquirir. Mas há situações que não dependem de mim, que é alheio a mim. Né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou agora ressignificar, né? Vou compreender, vou aceitar e vou gerar agora um novo padrão de comportamento. Né? Partindo daí agora, partindo do momento em que eu aceitei, né? Aliás, compreendi a situação, né? Aceitei a situação, agora eu vou trazer um novo padrão de comportamento, né? Acho muito lindo assim aquela passagem de Davi, né? Quando você vê ali Davi orando, né? Incessantemente, orando fortemente pelo seu filho, né? E de repente ele chora ali, jejua, coloca panos de saco sobre si, né? E ele batalha, ele guerreia até o último momento, né? E de repente a criança morre, né? E a criança morre e as pessoas ficavam com medo, né, de contar para Davi, porque imaginava assim, se o filho dele estando vivo, ele se derramou tanto, ele se entregou tanto, ele se jogou tanto, imagina se quando ele souber que o filho faleceu, né? E aí de repente a Bíblia fala que Davi percebe a situação, fala a criança morreu, né? Morreu. E aí ele se levanta, toma um banho, né? Levanta-se daquele lugar, toma um banho e vai consolar a mãe. Né? Então, assim, não é questão de um super-homem, é questão do entender. E aí a resposta dele era: enquanto estava vivo a criança, lutava eu com o Senhor para que, quem sabe, o Senhor, tendo misericórdia, pouparia a criança. Mas estando morta a criança, o que tenho eu a fazer, né? Parece insensível, mas essa é uma das realidades da nossa vida. Né? É quando eu entendi, compreendi, lutei até o último momento, mas não deu. Então agora eu preciso retomar. Eu vou dar uma ressignificação para a minha vida. Aprender agora a caminhar a partir daquela informação que eu tenho. Então eu sempre vou retomar a minha vida
a partir da informação que eu tenho. Por isso que a negação ela é um problema muito grande. Porque a negação o fato de eu não viver, ela não vai me permitir viver aquele processo e ela vai trazer para mim uma informação errada. E eu vou retomar a minha vida tendo como base uma informação errada, né? E isso sempre vai ser um fator problemático, né? Vai ser como se fosse edificar a casa sobre a areia, né? Vai vir ventos, vai vir tempestades outra vez. Como eu retomei a minha vida com base numa informação errada, pelo fato de eu ter negado aquele momento da minha vida, né? E aí o que vai suceder? Os ventos, a tempestade, ela vai vir e ela vai dar contra a casa não vai resistir e vai acabar derrubando essa casa. Então, que você compreenda isso. Eu sempre vou retomar a minha vida, tendo como base a informação adquirida. Então, negar a realidade pode levar você a retomar a sua vida com uma informação errada, e aí você vai reconstruir a sua vida num grande castelo, mas tendo um terreno de areia, né? Ou seja, sobre base de um alicerce frágil, né? Muito importante nós percebermos isso. A dor, a raiva, são reações normais, porém elas precisam ser processadas e levadas diante de Deus. Tá? Você sentir dor, você sentir raiva diante de percas na sua vida, diante de situações na sua vida, né? É uma reação, é algo normal, mas elas precisam ser processadas, elas precisam ser levadas diante do Senhor, elas precisam ser conduzidas diante da presença de Deus, tá? Que você tenha isso na sua mente, amém? E qual que é, agora eu vou falar um outro tema, né? Efeito prolongado do luto, né? Qual que é o problema de você prolongar seus lutos? O efeito prolongado do luto. O que vai acontecer? Com o tempo, vai gerar uma crescente convicção que não vale mais a pena viver. Quando você prolonga esse luto na sua vida, você tem a tendência de crescer dentro de você uma sensação de que a vida não vale a pena. De que não vale a pena viver, de que a vida não tem mais graça, de que a vida não tem mais sentido, né? E eu tive uma experiência assim, né, uma informação assim muito triste, né, muito dolorosa, que eu vou compartilhar aqui, né, de um amigo meu que ele tinha um único irmão e esse irmão se suicidou, né, se matou. E o que aconteceu? No dia do velório, nós éramos adolescentes, eu lembro disso ainda. No dia do velório deram um medicamento para esse meu amigo, né? Como vai gravar, eu vou poupar o nome dele, mas deram um medicamento para esse meu amigo. E esse meu amigo contava piada no velório e tal e coisa. E eu achei que até estranho, foi assim, aí normal, vivemos aquele momento ali, fiquei com ele até o final. Depois de uns 3 dias eu encontrei ele e falei assim, e aí, você tá bem, cara? O que aconteceu contigo? Você parecia que tava tão normal com a perca do seu irmão. Ele falou assim, negão, cara, me deram um remédio, me deram um medicamento. Depois que eu passou isso, eu fui lá, xinguei o médico, xinguei a enfermeira, xinguei minha mãe, entendeu? Porque me deram um medicamento, eu não vi nada que aconteceu. Essa é a realidade. Olha a expressão dele, eu não vi nada que aconteceu. Embora ele estava ali, mas emocionalmente ele não viveu nada daquilo. E aí, beleza, passamos, não nos vimos ficamos ali, passamos aquele período. Aparentemente estava normal. Estava normal, né? E ele viveu uma vida tranquila. Com o tempo, eu fiquei sabendo depois, vim embora para cá, voltei na cidade. E eu perguntei a respeito dele para uma outra amiga nossa, ela falou assim, você não sabia o que aconteceu? Eu falei, não, o quê?
Ela falou assim, ele se matou. Eu falei, como assim? Ele falou, ele tinha uma namorada, né, e acabou rompendo o namoro, e ele se matou. Né? Ele se matou e jogou o carro contra o eucalipto e se matou. Então veja que após ele ter uma perca menor, por não ter vivido uma perca, não ter vivido luta anterior, ele não conseguiu. E a mãe agora teve que enterrar os seus dois únicos filhos. Né? Os dois únicos filhos por conta disso. Então é muito importante nós não... eu falo, gente, pelo amor de Deus, vocês são pastores, líderes, né, que estão lidando com pessoas, que eu creio que eu estou aqui com muitos líderes, com muitas pessoas, né, e falo claramente, os médicos, os enfermeiros, eles têm a tendência de ir lá e medicar, jogar um diazepam na veia e tal e coisa. Gente, esse momento não é para isso. Né? Provérbios diz, Eclesiastes diz, há tempo de chorar. Eu não posso pular o tempo de chorar, porque senão não vai vir o tempo de sorrir. Entende? Amém? Então, não pulem etapa, pelo amor de Deus, em nenhuma área da sua vida. Mesmo em percas menores. Eu perdi o emprego, eu vou chorar por isso? Cara, se te der vontade de chorar porque você perdeu o emprego e perdeu ali a sua fonte de renda, que estava muito tempo nele, chore! Qual que é o problema nisso? Os olhos não foi feito, né, para poder soltar lágrima, não tem lágrima aí, solta ela, não vai acabar, seus olhos não vão secar porque você chorou. Né? Então eu perdi o emprego, eu vou chorar por isso, porque eu perdi o emprego, eu vou chorar? Não, não chore sim. Chore o que você tem que chorar, mas entenda que amanhã você tem que se levantar e procurar um novo emprego. Chore hoje, derrame. Se possível, pode deixar os olhos ficar esbugalhados, mas compreenda que amanhã você precisa se levantar e procurar um novo emprego. Ou seja, precisa aprender a lidar com a nova realidade que você está com ela agora. Amém? Então, que você compreenda essa verdade dentro de você. Que o Espírito de Deus te esclareça. Gera um comportamento antissocial, em que a pessoa ela vai se isolar. Né? Estou falando a respeito do problema, do efeito colateral de se prolongar o luto. A pessoa ela tem a tendência, né, de gerar um comportamento antissocial. Porque agora ela tem medo de perder, ela não se permite mais aproximação. Então ela começa a perder as pessoas aos poucos, para não perder de uma vez. Você está compreendendo? Isso faz com que ela se isole, para dentro de si mesma. Né? E isso é muito ruim, é muito triste, ok? Pode gerar abusos de bebidas, drogas, né? Diante das percas, né? Eu vi um testemunho outro dia de um homem que ele era andarilho, e aí perguntaram por que ele virou andarilho. Ele falou assim, eu perdi minha mãe, que era a única pessoa que importava para mim. Veja, tendo vários irmãos, né? Tendo irmãos que eu amava, tudo, mas a resposta dele foi, eu perdi a minha mãe, que era a única pessoa que realmente era importante para mim, e daí então eu perdi o gosto na vida e passei a andar. Né? Então passou a andar errante pelo mundo por conta disso. E a grande maioria desses andarilhos, se você vai ver, eles se tornam andarilho a partir de uma perca significativa nas suas vidas. Né? Eles passam a andar pelo mundo a partir de uma perca significativa nas suas vidas. Seja perdeu a família ou coisa semelhante. E aí então entra, né, abuso de drogas, de bebidas, retardamento completo ou das atividades sociais, retraimento completo das atividades sociais, ou seja, a pessoa se fecha para dentro de si mesma. Recusa a mudar o quarto ou tirar os objetos da pessoa que faleceu. Isso é algo muito sério. Né? A pessoa ela faleceu ali e ela guarda aquele quarto do jeito que está, da maneira que está. Não é porque eu quero lembrar dele. Não, você não está lembrando, você está retardando o luto. Você está prolongando o luto. Você está vivendo aquele luto, né? Na esperança de que essa pessoa vai voltar. Você está mentindo para si mesmo.
Porque dentro de si, essa é a verdade, que você está tendo dentro de você uma falsa esperança de que essa pessoa vai voltar. Por isso você guarda as coisas delas ali. Então é muito importante, assim, após você perder, né, libera as coisas. Né? Uma semana, libera aquelas coisas. Você não vai precisar daqueles objetos mais, né? Lógico, aquilo que não se for precisar, né? Doa, passe para alguém, também. Manifestações emocionais extremas. Né? Quais são as manifestações emocionais extremas que pode acontecer? Hipersensibilidade, estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático não tratado pode levar uma pessoa a um quadro de depressivo e até mesmo o suicídio. Isso são manifestações extremas. Estresse pós-traumático podem levar pessoas a desenvolver depressões profundas, quando não tratados ali no momento do início, e, consequentemente, pode levar as pessoas ao suicídio. E aí, por fim, para nós estarmos finalizando aqui, né, como ajudar, né? Como é que eu faço para ajudar essa pessoa nesse momento em que ela está vivendo essa situação tão complicada? Né? E aí eu vou entrar para o luto extremo, né? Lembrando que nem todo luto é por morte, né? Mas eu vou entrar aqui nesse quesito do luto extremo, que eu falo que é o luto por morte. Já falei ontem, né? Não use, pelo amor do Senhor Jesus, não use frases tais como Deus quis assim, Deus sabe o que faz, você tem que ser forte. Você está entendendo? Não use essas frases, gente. Não faça isso. Tá? Essas frases precisam ser banidas do seu vocabulário, da sua mentalidade. Nem tudo que se repete várias vezes é uma verdade. Certo? Então não use essas frases porque ela vai levar a pessoa, como eu falei, né? Como é que eu vou dizer para aquele pai que perdeu o filho de 3 anos, que sonhava em estudar, que Deus quis assim? Que Deus sabe o que faz? Pode parecer uma frase bonita, mas ela é extremamente destrutiva. Você tem que ser forte pelos seus irmãos, você tem que ser forte pelos seus filhos, você tem que ser forte pelo seu pai, você tem que ser forte pela sua mãe. Pode parecer uma frase de efeito, de altruísmo, mas ela é extremamente destrutiva. Eu contei aqui o exemplo do irmão que guardou o choro 25 anos. Tal frase como, engole o choro, não precisa chorar, já aconteceu. Querido, não faz isso. Porque se você engole o choro que deveria sair para fora, ele vai vir para dentro. E eu falei ontem, repito, choro chorado para dentro. É chuva ácida dentro do nosso coração. O choro ele precisa ser externalizado, ele precisa sair para fora. Você está entendendo? Então, não use essas frases. Não entre por esse caminho. Tá? Que é o caminho que as pessoas mais vão. É o que eu mais escuto, mais ouço nas pessoas que eu já ministrei, em muitas pessoas que eu já ministrei sobre a vida delas, que estavam presas. E essas fases de efeito foram o gatilho que empurrou essas pessoas para essas prisões. Ok, amados? Nossas clínicas da alma nós recebemos e quando nós vamos ministrar a respeito dessas percas, né? Quando eu começo a desconstruir essas frases, né? Eu tenho um momento ali que eu começo a desconstruir essas frases. E quando eu começo a desconstruir essas frases, portas de cadeias são liberadas e as pessoas entram naquele momento de pranto e luto. E a glória do Senhor vem e liberta essas pessoas. É algo muito extraordinário. Mas melhor do que ter tirando pessoas da prisão é evitar elas de entrar na prisão. Tá? Então, eu prefiro não ter que tirar ninguém da prisão. Não é nada interessante. A gente tira, a gente ministra por ser necessário. Mas, por favor, não use essas frases. E aí agora vem sim, né?
o que eu recomendo? Isso aqui é uma recomendação de experiência pessoal, tá? Como diz o outro, não há uma comprovação científica. Amém? Mas como nós estamos lidando com Bíblia e não com ciência e com o fator humano, né? E não é questão. Então eu vou me reatar dando aqui opiniões, né? Motive a pessoa a contar os últimos dias, né, os últimos momentos que ela teve com a pessoa que foi embora. Motive ela a falar, né, dos momentos interessantes. Por quê? Porque naquele momento você está jogando doses de serotonina em momentos tão traumáticos. Então, no momento em que janelas traumáticas estão se formando, você está jogando ali janelas light no meio, tá? Que vai ajudar essa pessoa a lidar melhor com esse processo. Então, é algo que eu recomendo, né, de experiências, né? Motive a pessoa a falar, né, dos momentos importantes, daqueles momentos antes, né? Quando eu começo a reconstruir o luto, né, quando eu estou nas minhas ministrações de reconstrução, eu levo a pessoa, depois que ela viveu aquilo, a falar, né, dos momentos antes, de como foi, né? E aí ela começa até a liberar sorrisos, momentos de sorrisos, momentos, né, de relaxamento emocional. Isso é muito importante, né? Motivar a pessoa a identificar o sentimento que ela está vivendo no momento. Motiva a pessoa a identificar o sentimento, né? A dor, a aflição, e logo ser capaz de expressar esse sentimento, né? Se ela está sentindo culpa, de tristeza, ansiedade, ajude essa pessoa a adaptar-se com um novo ambiente, ok? Sem esse ente querido. Então, veja, ela está sentindo culpa, né? Ela está sentindo culpa ali, identifique. Né? Deixa ela falar da culpa dela. Não precisa você dizer, não, você não precisa sentir culpa, espere. Né? Deixa ela falar da culpa dela. Deixa ela falar da raiva, deixa ela falar da ira, deixa ela falar de tudo isso. Seja, além de tudo, um bom ouvinte. Amém? Então, seja um bom ouvinte. Tá? É extremamente importante, no processo do luto, viver o tempo do choro, para que você possa viver o tempo do riso. Então, é muito importante, no momento das percas que você tem significativa na sua vida, entender o choro de uma noite. Né? O choro de uma noite é bom, faz bem. Ele é uma lavagem das nossas emoções. Então, é muito importante você viver o choro de uma noite, para que você não viva o choro de uma vida inteira. Amém? É muito importante nesse processo, você compreenda isso, que você viva isso, que você aconselhe, leve as pessoas que você vai aconselhar a viver esse choro de uma noite, para que você possa, para que esse choro de uma noite não se torne o choro de uma vida inteira, né? Ou seja, traduzindo, o choro de um pequeno período. E, por último, o seu nível de entrega ao Senhor gerará em você uma estrutura para vencer as pressões exteriores. Então, o seu nível de entrega para o Senhor, como você entrega a Deus, nos seus momentos de dor, nos seus momentos de dificuldade, vai gerar em você uma estrutura. Ele não vai tirar de você a pressão. Ele não vai tirar você da pressão, mas vai gerar em você uma estrutura para lidar com as pressões que vai vir depois disso. Amém? Ok, queridos? Espero ter contribuído aí com vocês nesses 2 dias, que para mim foi um prazer muito, muito grande, né? E aí, se você tem perguntas, né, pode estar fazendo e eu vou estar respondendo para você. Mas hoje eu gostaria que tivesse perguntas, né? Ontem teve perguntas, mas depois do momento. E talvez a sua dúvida, a sua pergunta vai abençoar outras vidas, né? E vai nos ajudar também a... Não tenho resposta para tudo. O que eu não souber, eu vou falar para você. Eu não sei como fazer, mas eu vou buscar entender e aí depois eu pego o seu contato e falo.
né? Se Ah, tiver dúvida, a Camila tinha fala, mandado para Pedro. mim aqui. Perdi meu pai e eu tinha 4 meses. Eu fui falar somente E eu fui falar somente com 4 anos. A psicóloga disse para minha mãe foi por conta da perca que sofri. Eu tenho dificuldade de expor meus sentimentos e conversar sobre eles. Tem ligação? Sim, com certeza. Com certeza tem sim. Por quê? Por mais que a figura de pai, como eu falei, por mais que a figura de pai foi muito curto na vida dessa pessoa, mas ela esteve na vida dessa pessoa, né? Durante o período ali da gravidez, né? Durante o período dos primeiros meses, ela por si não se comunicava, mas ela recebia a comunicação. Você está entendendo? E aí a ausência dessa pessoa gerou-se um bloqueio na mente dessa criança e, consequentemente, pode sim ter um vínculo com a questão da dificuldade de comunicação. Então, o que eu costumo dizer assim? Eu dou uma facilidade, né, para as pessoas que têm essa dificuldade. Primeira coisa é escreva uma carta. Escreva uma carta. E aqui, gente, eu vou dizer claramente, presta atenção, não estou dizendo que eu acredito que o espírito da pessoa está vagando por aí. Não. Mas eu incentivo você a escrever uma carta para o pai, falando dos seus sentimentos a respeito disso, né? A gente faz isso na Clínica da Alma. Escreva a carta para essa pessoa que te magoou, que te deixou, coisa semelhante. Mas é para expressar os seus sentimentos externos. E libera isso, né? Ou seja, entre em contato com essa dor e depois libera essa dor. E uma das maneiras que eu acho assim mais fáceis de entrar em contato com a minha dor é por meio da escrita, né? Eu falo uma experiência própria. Eu começo a escrever e aí eu entro em contato com isso e aí acabo depois liberando isso. Amém? Bom dia, pastor. Tenho uma prima que já foi abusada sexualmente há uns 20 anos, só que ela não sentiu raiva da pessoa que fizeram isso. É normal? Por dois motivos. Existem vários campos, menos. Existe raiva, ofensa, mágoa. São sentimentos que podem estar numa mesma ferida, porém eles têm formas diferentes de ser expressados. A ofensa é algo, geralmente essa pessoa que abusou, se fosse alguém muito conhecido, alguém de perto, alguém próximo, ela não vai se permitir sentir raiva pelo fato dela interiormente amar. Mas a ofensa não lidar com isso. Então a ofensa vai gerar um bloqueio. A ofensa gera um bloqueio, ela é um nocaute em você. Entendeu? Tem uma ministração sobre isso, raiz de ofensa. E a ofensa ela vai gerar um bloqueio. Então ela não sentiu raiva, mas não significa que ela não foi ofendida. Não significa que a ferida não está aí. Tá? A raiva é onde eu externalizo, eu jogo para fora. A ofensa é aquilo que eu guardo para mim, que eu guardo para dentro. Coloco num cantinho tão escondido até de mim mesmo. E a ofensa paralisa, né? E a ofensa paralisa. Então, consequentemente, ela pode não ter sentido raiva, mas ela pode estar presa aí dentro de uma cadeia de ofensa diante da figura do abusador, porque isso conta muito, né? Quem é a figura do abusador? Imagina a neta que é abusada pelo avô, né? Que a gente vê muito isso. Então, como é que ela vai sentir raiva daquele avô que cuida, que dá isso, que dá aquilo? Então, é muito séria essa questão, né? Tem uma discípula que acabou de perder a mãe acometida de Covid. E ela e seu irmão, durante esse período acompanhando a mãe, não houve velório e ela encontra-se isolada, pois foi já 8 dias a sua mãe faleceu. Ela estava no ápice da enfermidade e não recebeu nenhum abraço. Estou indo fazer uma visita. O que dizer para essa pessoa? Primeira coisa é dizer menos e levar ela a falar mais. A gente tem muita preocupação em o que dizer, né? Quando, na verdade, o que eu preciso fazer é pensar como levar essa pessoa a falar.
né? É um momento que eu tenho que dizer muito pouco. Mas todas as minhas falas têm que ter um cunho de incentivar a pessoa a falar, a entrar em contato com essa dor, a viver essa dor. Ela não viveu o luto, ela precisa viver esse luto. E quanto mais cedo ela viver esse luto, melhor será para a cura dessa sua discípula. Amém? Amém. Acabou aqui. Ok, queridos? Aqui. Estou atendendo. Lê para mim aí, AP. Ah, tá. É mais fácil para você. Estou atendendo uma mulher que sonhava com a mãe falecida há vários anos e adquiriu a mesma doença dela, reumática. Já passou por uma cura e os sonhos cresceram. Porém, agora estamos na fase da cura da doença que é incurável pela medicina. Então, aí eu entro para a questão da libertação, tá? Eu vou claramente para a questão da libertação. Por quê? Por conta da perca da mãe, né, ela passou a ter esses sonhos, e creio eu, porque é uma experiência minha, eu vivi, né, com a perca do meu irmão, e consequentemente também vivi isso na vida acontecer na vida da minha mãe. Meu irmão faleceu e minha mãe passou a sonhar com meu irmão constantemente. E eu também aqui, de repente, eu passei a ter sonhos com ele. E quando eu comecei a confrontar que aquilo não era real e comecei, toda vez que eu dizia que ele estava morto, aquilo se manifestava em um demônio. Entendeu? E até que num momento ali no sonho, eu orei durante o dia e na noite eu sonhei novamente. E foi quando eu peguei aquele demônio, eu jogava ele dentro de um abismo. E naquele momento nunca mais eu tive aquele tipo de sonho. E a minha mãe também deixou de ter aquele tipo de sonho quando eu entrei na brecha pela minha mãe, para que ela repreendesse isso. Entendeu? Isso aí eu tenho clareza. Minha esposa também teve essa situação com a mãe dela, né? Aí a gente entra para ações demoníacas. Então essa pessoa precisa, além de uma cura, precisa ser trabalhada por um processo de libertação. Uma outra experiência interessante que eu tive foi uma ministração de libertação que eu ministrei na vida de uma mulher que ela perdeu o marido ainda nova, e ela estava de fato vivendo várias enfermidades, e no momento da libertação em si, e ela sempre falava, depois ela casou de novo, né? Ela perdeu o marido, depois ela casou de novo, né? E o marido atual dela era um homem muito bom e tudo, mas sempre que ela mencionava o esposo, ela falava do esposo falecido. E eu comecei a perceber que ela tinha ele muito presente com ela, né? Que a presença dele, que na verdade já não era mais ele, mas sim um demônio, estava ali muito junto com ela, entendeu? E quando eu comecei a ministrar sobre isso, e ela falou assim, mas se eu deixar ele ir, eu vou ficar sozinha. Né? Então ela se apegou à imagem de tal maneira dessa pessoa que um demônio aproveitou-se dessa brecha, entrou ali nessa brecha e começou a acompanhar ela nisso, como sendo a pessoa, tomando o lugar da pessoa. Né? E quando eu repreendi, aquela situação manifestou-se aquele espírito, nós repreendemos aquele espírito, expulsamos aquela legião de espíritos ali, aquela mulher então passou a viver a cura e as enfermidades dela também desapareceram. Tá entendendo? Então, são experiências que eu tenho diante desse quadro que me acabou de perguntar aí. Então, você precisa levar agora para uma situação de libertação. Amém? Amém. Tem mais perguntas acontecendo aí? Pode ir lendo para mim. Então, é a mesma que estava falando da questão do sonho, diz assim, e um mês, há um mês ela está com hemorragia, parece cisto nela. Ela contou que depois de 3 visitações, ela começou a assistir filmes pornográficos de troca de casais. Uhum. Então, é uma questão, acredito, de libertação mesmo, né? É uma questão de libertação. Nesse sentido aí a gente parte para a libertação, né? E a retomada da reconstrução do caráter. Tá? Porque quando se trata da questão de pornografia, eu preciso compreender que eu preciso trabalhar agora o processo da reconstrução do caráter. Amém? Que a pornografia ela defrauda poderosamente o caráter do ser humano. E que é isso, meu pastor? Ora por nós. Amém?
Glória a Deus por isso, né, queridos? Para mim Muito foi um obrigado. prazer estar com os amados aí, tá? E precisando, estamos aí, né? Não estou viajando no momento, porque ninguém pode viajar, mas eu creio que o ano que vem aí, com a graça de Deus, a gente vai poder estar caminhando bastante, trabalhando aí no reino, trabalhando na obra do Senhor. Vamos estar orando, vamos estar buscando a presença desse Deus. Você coloca o teu coração diante do Senhor, né? Que o Espírito de Deus possa trazer clareza sobre você, possa trazer direção sobre a tua vida nesse momento. Pai, nós te amamos, te glorificamos, te adoramos. Nos rendemos diante do Senhor, ó Deus, e reconhecemos, Pai. Como diz a tua palavra, quem é o homem para que dele se lembre? Quem é o homem para que dele se preocupe? Mas o Senhor, ó Deus, nos coroou de glória e de honra. Isso nos mostra o quanto o seu amor é grande. E o Senhor é o Deus que também nos consola nos tempos difíceis. Como diz a tua palavra, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. É bem verdade, Deus, que nas nossas vidas há momentos que nós passaremos por vales sombrios e teremos em nós, ó Deus, sensações tão dolorosas, tal como a morte. Mas nesses momentos, Deus, nós temos a certeza em nosso espírito, nós temos a certeza de que o Senhor está conosco, que o Senhor está do nosso lado, que a sua presença nos guarda, que o Senhor nos protege, que o Senhor nos guia. E pega, Deus, as nossas mãos, ó Deus, nessa retomada de caminhada. Guia-nos, ó Deus, mansamente, pelas águas tranquilas. Traga, Deus, em nós, ó Deus, um refrigério para a nossa alma. Refrigera, Deus, a nossa alma em momentos tão dolorosos, em momentos tão difíceis. E nos ensina, Deus, o teu caminho. Nos ensina, Deus, a tua verdade. E nos leve, Senhor, a vivermos, ó Pai, a tua vida. O Senhor venceu todas as percas. O Senhor triunfou sobre todas as percas. Para nos mostrar, ó Deus, um caminho mais excelente. O caminho da vitória. De como vencermos, ó Pai, em Ti, estando em Cristo, vencermos também, ó Pai, as percas das nossas vidas. Deus, toma essa pessoa agora nesse momento que estará assistindo essa ministração. Ó Deus, eu não sei aonde ela está presa, Pai. Mas se ela está vivendo ainda, Deus, essas dores, essa dor no passado, porém presente, que o Senhor, ó Deus, tome as mãos dela, Pai. Que o Senhor retome, Deus, ela agora neste momento. Que o Senhor diga a ela, Pai, ei, eu te ajudo. Me dá as tuas mãos, vamos comigo, levanta. Vamos retomar outra vez. A sua vida ainda é importante. E você ainda tem algo para ser cumprido nessa terra. Pai, tome as mãos dela. Nesse período, ó Pai, em que pessoas, por causa do Covid, não estão podendo viver os lutos das suas famílias. Não estão podendo se despedir, não estão podendo se desligar. Meu Deus, que o teu Espírito Consolador, ó Deus, as abrace com uma força maior, ó Pai. E mostra a elas que elas não estão sozinhas. Que o Senhor está com elas. Que o Senhor está do seu lado. Pai, nós nos rendemos diante de Ti. Nós nos entregamos diante de Ti, Pai. Leve esta pessoa a se entregar no Senhor. E no momento em que ela está se entregando, Pai, gere nelas estrutura para vencer, ó Pai, as pressões exteriores que se ocasiona por causa do momento, ó Pai. Pai, nós te louvamos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Queridos, que maravilha. Glória a Deus. Fico feliz, muito feliz, por ter vivido esse momento com vocês aqui. Tá? E estamos juntos, tá? A qualquer momento a gente volta aí para estar com os amados. AP, contigo aí. Muito obrigado aí. Deus abençoe e te recompense em tudo. Até mais.
Amém. Irmãos, Deus abençoe, bom dia. Vocês possam aí refletir e sair de muitos lugares, em nome de Jesus.